prosseguindo no estudo dos Evangelhos, vamos agora ao item 6.14, na página 57. Devemos ouvir e cumprir a palavra de Deus. A 14ª mensagem é: cumprir a palavra de Deus significa estar com a sua casa firme, livre da chuva, dos rios e dos ventos. E lembrando que chuva, rios e ventos era símbolo de tribulação. A multidão se admirava da doutrina de Jesus, pois ele ensinava com autoridade. Vamos ler esse texto, Mateus 7, 24 até o 29. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Então, olha, essa questão, esse ponto que nós lemos, ajuda até o irmão Antônio na sua pergunta. Vocês vejam, como eu estou dizendo, o Sermão do Monte, ele é todo voltado para a mudança do interior do homem. Se não tiver mudança no interior, não adianta mudança no exterior, ok? E essa mudança ocorre porque Jesus pronunciou essas palavras, ele falou esse sermão, né? Sempre voltado para o interior do homem. Quando você fizer algo, faça sabendo que Deus te vê, Deus cuida de você. Não faça pensando em como os homens te olham. Essa é a questão fundamental. E no final Jesus Cristo diz, olha, se você cumprir essas palavras que eu falei, eu vou te assemelhar, ou seja, eu vou te comparar a um homem prudente, que ele faz a sua casa sobre a rocha. Nós temos aqui em Jacarepaguá, né, um exemplo ali de um hotel, acho que não me lembro o nome do hotel, que ele fica em cima de uma rocha. Tá bom? Os antigos, eles tinham costume, chegou um período que eles faziam castelos em cima de rochas, para ficar mais difícil, né, de serem invadidos num local alto. Tá bom? Seria como você construir um castelo lá em cima do Pico da Tijuca, aquele ponto mais alto aqui do Rio, aqui no centro do Rio de Janeiro, que você sempre vê. Então, seria muito difícil conquistar aquele local, né? E se cair uma chuva, se você está firmado na rocha, as águas não vão conseguir te carregar. Então, se você fizesse uma casa lá em cima do Pão de Açúcar, não tem como. Agora, se você fizer numa região baixa, lembrando novamente aí a tragédia, né, dos gaúchos, infelizmente, a parte que encheu são as partes mais baixas da cidade, né? As partes mais vulneráveis. Eu tenho experiência porque o meu pai, quando ele construiu a casa lá em Auma, onde nós fomos criados, ficava num local, numa parte baixa. Então, por muito tempo, meu pai teve que ficar fazendo obras, acabar tendo que construir uma casa, um segundo andar, porque a casa do primeiro andar ficou com problema, né? Então, eu já sempre me preocupei com isso. Se eu vou para um local, procurar ficar num local mais alto, né? Onde não tenha tanta correnteza de rio. Vocês vejam, mas foi no início desse ano também. A minha esposa tem parentes lá em Belford Roxo. Eles perderam muita coisa no ano passado, teve uma enchente. E ela estava até contando, a irmã dela fez um financiamento
ela acabou de pagar a última parcela do guarda-roupa, veio outro temporal e estragou o guarda-roupa dela de novo. Né? Por quê? Porque ali está num ponto mais baixo. Né? Outros tiveram as suas casas levadas porque estavam num ponto ainda mais baixo. Diz que lá no Rio Grande do Sul eles vão ter que mover cidades, e acaba que ocorreu outra coincidência dessa, de chuva forte, maré do mar alto, e a água não conseguia escoar para o mar direito, e eles terem esse acidente que estão lá. E hoje deu um anúncio de mais chuva para o Rio Grande do Sul. Ontem deu uma melhorada, mas hoje mais chuva. Bom, isso daí Jesus está comparando teologicamente, né, quem pega essa doutrina e aplica essa doutrina à sua vida, né, principalmente essa doutrina do reino, que é a doutrina da mudança do interior do homem, porque o que mais acontecia em Israel eram os sinais de falsidade. Por isso eu citei o exemplo do profeta Joel. Vou até ler esse versículo literalmente com vocês, né? Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Joel, em que ele vai falar que os israelitas tinham que mudar a sua atitude, não era rasgar as suas vestes. Morria alguém, o israelita ia para lá, rasgava as suas vestes, lançava pó sobre a cabeça, tá bom? Então toda essa atitude que tinha aparência e tinha a finalidade de ser visto. Eles estavam preocupados em serem vistos, né? Então, o profeta diz para ele, inspirado por Deus, claro, né? O profeta diz para ele que eles deveriam rasgar o seu coração e não as suas vestes, tá bom? Então vamos ler esse texto. Joel, capítulo 2, eu vou ler os versículos 12 e 13, tá bom? Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então, principalmente, Deus está falando que vocês têm que ter uma mudança no interior. Esse rasgar de vestes, isso aí é para os homens verem. Aí foi a expressão que Jesus usou por mais de uma vez. Eles já têm o galardão deles. Qual é o galardão deles? Qual é o prêmio deles? É o elogio dos homens. São os aplausos dos homens. Olha que modelo de pessoa, né? Mas às vezes por dentro ele não estava sentindo realmente tristeza pela morte daquela pessoa, nesse exemplo. Rasgava as vestes como uma obrigação, mas não acontecia realmente uma tristeza no seu interior. Ou então chegaram diante de Deus, vinham trazer uma oferta, né, e ali orando, pedindo perdão pelos seus pecados, mas fazia isso como um ritual. Nós estamos no início do ministério de Jesus. O que Jesus já tinha feito? Quando ele entrou no templo, né, na primeira Páscoa que ele participou no seu ministério, o templo era um grande comércio. Então as pessoas já não iam ali levar aquele sacrifício com aquele sentimento de arrependimento. Era algo apenas ritualístico. Então isso é que Jesus está dizendo, que eles deveriam mudar. Se eles mudassem, ok? E seguisse realmente o que Jesus falava, obedecesse não apenas de palavras, mas no seu interior, então ele seria como uma casa edificada sobre a rocha. Ela vai ter dificuldades, vai cair temporal, de repente ali e tal, mas ela não vai ser levada. Ela não vai ser levada. Ok? E principalmente quando conclui, aqui também tem a conclusão do Sermão do Monte, né? Diz que o povo via autoridade nas palavras de Jesus e comparou aos escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram um povo, irmãos,
que ele assim, ele às vezes não tinha uma formação como os fariseus, como Saulo de Tarso, mas ele era uma pessoa que ele vivia, escriba, ele vivia de copiar as escrituras sagradas. Então, quando ele ia pregar, ele tinha muitos textos das escrituras para falar. Vocês já devem ter visto, entre nós tem pessoas que eles guardam muitos textos da Bíblia. Os escribas eram assim, porque você escrevendo, isso te ajuda a guardar texto. E aquilo era agradável para as pessoas, tá bom? Então, os escribas, eles eram conceituados, eu acho bonito, tá bom? A pessoa ter muitos textos da Bíblia, e isso ajuda, tá bom? Até na confirmação da mensagem para as pessoas, eu acho bom, tá bom? Só que os escribas, eles falavam, só que eles, na verdade, não falavam com autoridade. Por quê? Porque, infelizmente, o sistema religioso de Israel, nesse período, a regra era a corrupção. Porque os escribas tinham que trabalhar no templo. Tá bom? Quem é que trabalhava no templo? Eram as pessoas que agradavam Herodes, porque era ele que determinava quem seria o sumo sacerdote, quem seria colocado nesse ou naquele ponto, e eles precisavam, vamos dizer, estar ali trabalhando e fazendo cópias, né, de textos, até para o templo, né, trabalhavam para o templo. Então, tudo isso eles tinham que agradar Herodes. Seria hoje como se, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro controla a religião, tá ok? E quem for trabalhar, quem vai dar aula em seminário? Aí os aliados do prefeito vão dar aula em seminário. É claro que teria aquele seminário, né, que era raro, como da família de Hilel, de Gamaliel, que eles eram de uma certa maneira controlados, mas eles não dependiam, não, porque era uma família conceituada, eles não dependiam do dinheiro de Herodes, não dependiam do favor de Herodes, mas a grande maioria dependia. Os escribas e fariseus e sacerdotes, por isso, nesse período, eles estão, a grande maioria, desviados. Nós vimos o pai de João Batista era um sacerdote correto, esteve lá no templo trabalhando. Mas João Batista, por exemplo, já não conseguiu conviver lá. Por isso ele saiu, foi pregar no deserto. Então, a regra deles ensinando, o povo conhecia a vida deles. Então eram pessoas que não tinham o seu interior transformado. Não tinham o seu interior transformado. Porque para agradar Herodes, né, era difícil. Ou você fecha os olhos para um monte de coisas, mas assim, favorecido você não vai ser. Bom, já que eu não vou ser favorecido, João Batista, por exemplo, falou, olha, eu estou fora, não vou conviver com eles não. Eu vou para o deserto pregar o evangelho e batizar as pessoas ao arrependimento, porque as pessoas têm que mudar de vida. Esse ritual que está tendo aqui não tem mudança de vida, porque os escribas e os fariseus e os sacerdotes e os saduceus e os outros também, era uma vida política, irmãos. Era uma vida política. E você entrar na vida política, você tem que pedir muita graça a Deus. Eu nunca nem pensei em concorrer, mas você tem que pedir muita graça a Deus, porque a liderança, ela é muito visada por Satanás, ok? De corromper o líder, porque ele exercia um papel de liderança. Então, corromper os líderes. E no mundo da política dos homens, eles vão vivendo, alguém em algum momento vai pedindo um favor, outro favor, daqui a pouco eles estão todos envolvidos de alguma maneira, e um fala para o outro, ó, se você não me ajudar nesse momento, lembra aquele favor que eu fiz para você? Olha, eu vou ter que mudar o que eu tinha te falado, eu prometi que não ia contar para ninguém mais, e assim vão surgindo as histórias, né, da corrupção. Então, a pessoa, para viver lá, ele, além de conseguir dizer não para essas coisas, ele vai ter também que fechar os olhos para um monte de coisas. Tá bom? Certamente o pai de João Batista era um homem de Deus, era correto, mas ele teve que fechar os olhos para muita coisa.